mangá do autor de Jujutsu Kaisen, uma nova obra do autor de Jujutsu Kaisen que já estão teorizando se relacionar com o universo de Jujutsu. Quem sabe até explicando anedoticamente segredos sobre Sukuna. Quer entender tudo sobre a nova obra do autor de Jujutsu Kaisen? Fica até o final desse vídeo e embarque comigo! Olá galera, sou Ginko Tassiano, meus amigos, eu corri assim que eu soube, porque esse canal trabalhou muito Jujutsu Kaisen, ainda vou trabalhar mais, tem um projeto de Jujutsu que vai chegar um dia aí e vai estremecer a fandom adormecida, talvez nem tão adormecida aí, já que o autor está voltando com uma nova obra. Mas sobre os projetos de Jujutsu Kaisen e esse canal, você só pode ficar inteiramente informado se tiver inscrito, se acompanhar o canal, se der aquele like épico aí pra ajudar o hype se você tá assistindo pelo celular. Cara, me ajuda como criador de conteúdo que eu lhe ajudo a sempre manter viva a obra de Jujutsu Kaisen. E se você tá com um gosto amargo ainda sobre o final de Jujutsu, quem sabe seja uma nova chance de saborear uma nova história do Gege Akutami. Isso mesmo, foi anunciado uma nova obra, um novo mangá de Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen. E essa nova obra, esse novo mangá já vai chegar semana que vem. Ou melhor, talvez já essa semana. O nome da obra é Mojoro ou Mojuro. E já foi confirmada ser serializada na Weekly Shonen Jump. Seu primeiro capítulo terá 54 páginas. E informações que eu não confirmei 100% disseram que será uma obra muito concentrada, tendo poucos volumes. Não é feita para ser uma obra longa, extensa. Terá, parece que 3 volumes e parece que vai ter sim o dedinho no paranormal. A propósito, não é o Gege Akutami, não é o Gege, né, que chama Gege Akutami, não é o autor de Jujutsu Kaisen que estará fazendo essa obra sozinho. Não, dessa vez ele está em combo, ele está em dupla. O Gege Akutami dessa vez vai trazer apenas o roteiro dessa história chamada Mojuro, ou é Mojoro. Vamos voltar ao nome dela já já. A arte do mangá será feita por Iwasaki Yuji. Olha aí, outro Yuji. Já tem química. Ele é o autor de Cypher Academy, um mangá da Shonen Jump que estava sendo serializado, foi cancelado e contém apenas 7 volumes. Mas olhem isso, o traço do cara é muito top, o desenho é muito bom, limpo, fluido. Essa arte e fluidez do Iwasaki, que talvez não tenha tido um roteiro tão bom a ponto de ser cancelado e só chegar a 7 volumes, essa arte pode ser aproveitada com o roteiro do Akutami, com o roteiro do Gege. Gege vindo com o roteiro e o Iwasaki com a arte, talvez dê coisa boa daí. Talvez nasça uma dupla épica que será esticada para o futuro. Se o Iwasaki foi cancelado talvez pelo roteiro, o Gege pode trazer um roteiro que, somado ao seu desenho, será cinema. Ou, como eu digo aqui no canal, absolute catarse. Mas parando para pensar, foi justamente pelo roteiro que o Jujutsu Kaisen se perdeu no final. O Gege não é segredo, eu sempre falo aqui de One Piece, de Jujutsu Kaisen, estudando os autores, porque eu não quero só falar o que eu sinto, os meus sentimentos, meus achismos aí, sendo escravo de gostos e sentimentos idealizados. Eu gosto de estudar o autor. Sim, o autor Gege Akutami ainda é um novato, ainda não é tão experiente, ele escreve um roteiro muitas vezes inseguro e se perdendo no uso dos tropos. Não foi à toa que o próprio Gege fala vários elementos em Jujutsu Kaisen que ele queria ter feito de forma X e acabou saindo de forma Y. Além de várias decisões que muitas vezes ele se arrepende, como o próprio final, que ele pede desculpa por desapontar os fãs. Eu até estava elogiando cada capítulo do final de Jujutsu, porque minha análise estava calcada a um estilo de escrita que eu achava que o Gege estava seguindo. Olha aí, botei muita fé no homem. Só que quando eu vi que a história do Sukuna estava inacabada, que ainda tinha elementos de conflito que não foram explorados, isso não foi proposital do Gege, pois ele mesmo relembra no fim do mangá. Eu tenho um vídeo aqui só falando sobre o mangá. Cara,
Aí veio o senso de incompletude, aí veio o senso de pouca exploração, mal exploração dos personagens, pouco desenvolvimento. Cara, finalzinho foi conturbado. Mas olha só, o GEG chegou a níveis absurdos. Ele elevou uma obra, um título como Jujutsu Kaisen, a ser mundialmente conhecido, a ser épico. Não importa se o final foi ruim, Jujutsu Kaisen deixou sua marca na história. E o autor está aí ficando firme e forte, evoluindo e se transformando. Talvez essa parceria agora com o Miyazaki traga uma obra épica. Falando nisso, o GEG tá fazendo muitas collabs por aí, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu acompanho o One Piece TCG, que é o card game de One Piece, e a próxima coleção, que é a coleção que vai abordar os Gorosei como cartas, cara, chamaram o Gege Akutami, chamaram o criador de Jujutsu Kaisen para desenhar os 5 Goroseis, para desenhar os velhos e suas formas monstruosas que estão na capa das cartas. Isso muito provavelmente é porque a galera interpreta que o Gege é bom para desenhar monstruosidades, para desenhar bizarrice. Entregou as 5 formas yokais dos velhos na mão do Gege Akutami, né? Olha aí, autor de Jujutsu Kaisen tá em todo lugar. A propósito, essa nova obra se chama Mojoro, ou Mojuro, e ainda não tem um nome adaptado, só quando sair na Manga Plus, provavelmente domingo. Esse título pode ser traduzido, vamos ver com a confirmação que o verdadeiro nome da obra possa ser Módulo. E alguns já estão teorizando que esse módulo venha de operação matemática, dando a entender que esse universo, essa obra terá a ver com matemática, terá a ver com coisas complexas, que a gente já viu que o Gege adora atolar no Jujutsu. Teve até gente já brincando e alguns até traumatizados, dizendo que seria uma obra no mesmo clima de entender a expansão de domínio do Hakari. Cheio de cálculo, cheio de matemática, cheio de nuance, que por sinal tem um vídeo explicando como funcionam os poderes do Hakari aqui, além de outros elementos da série bem explicaditas. Eu acho que eu vou deixar na descrição uma série de vídeos de Jujutsu para, se você seja novo no canal, você conferir. Mas pô, até agora a gente não sabe nada, esse é o nome, não sabemos a correlação, pode ser só o nome do protagonista que está aí na capa. E lhes trago também uma teoria que essa obra possa ter ligação com o universo de Jujutsu Kaisen. Como assim, Tassiano? Jujutsu Kaisen trabalhou o reencarnação e planos. Para onde vai o plano da alma? Aonde é o caminho, a fronteira da vida, tal. Então, alguns esperançosos ou saudosos a Jujutsu Kaisen esperam que essa obra curta, muita coincidência ser logo uma obra curta, hein? Essa obra curta possa ser uma obra em outro universo, em outro plano. Só que os personagens dessa obra virem do plano de Jujutsu Kaisen. Personagens que morreram em Jujutsu Kaisen, como o Sukuna, poderiam ter reencarnado e serem personagens dessa nova obra, em um outro universo, em um outro plano, sem energia amaldiçoada, sem nada, com suas regras próprias. Seria apenas uma anedota para nós leitores vermos e dizer, nossa, esse personagem lembra o Sukuna, nossa, esse... E mais tarde, o autor revelar que as obras estão conectadas. Quem sabe essa obra, com uma história própria, um universo próprio, um clima próprio, possa nos explicar mais sobre as filosofias que Jujutsu Kaisen deixou secas, deixou vazias, como mais informações sobre a alma, o corpo, o ego e a reencarnação em si. Como quem já conseguiu a alma do irmão do Sukuna. Entendem? Talvez uma obra falando de reencarnação, falando dessas temáticas, e mais tarde o Gege achar que tá abafando e conectar lá Jujutsu Kaisen, nos explique de forma anedota coisas que a gente não sabia do universo de Jujutsu. Ah, isso seria ruim, Tassiano, não quero mais Jujutsu, quero obra nova. Calma, mas é novo. Estou falando apenas de uma anedota, estou falando apenas de, olha só, pessoas que morrem em Jujutsu vêm nesse plano e com as informações dessa outra obra do Gege, o Gege acabou explicando isso aqui que faltava em Jujutsu. Ó, conexão. Não tô falando de um Boruto que fica dependente, parasitando o universo de Naruto para sobreviver. Não tô falando disso. Tô falando do recurso dos autores correlacionarem, até informarem reciprocamente uma obra a outra. Muitos já usaram esse recurso de roteiro. Por exemplo, Fullmetal Alchemist, o primeiro mesmo, não tô falando do Brotherhood, o primeiro tinha 2 mundos. Tinha o mundo de Shambhala e tinha o mundo do Edward Elric. Pessoas que morriam em Shambhala se transformavam na energia que os alquimistas usavam para suas transmutações. Estão entendendo a pegada? Em um outro plano, criou-se uma conexão com o plano em Fullmetal.
Fire Force também carrega conexão entre mais de uma obra que existe feita pelas mãos do mesmo autor. E Mag, The Labyrinth of Magic, que eu amo. Mag tinha personagens no mangá que vinham de outro plano, de outro universo. Os Djinns, os Mags, todos eles eram sobreviventes arrebatados de um universo chamado Alma-Toran e foram transferidos para outro mundo, que é o mundo onde a gente acompanha a história do Magi e se sustenta um mundo ao outro sem tirar a independência de um para com o outro. Também tem gente mais extrema dizendo aí que esse da capa é o Gojo voltando, a galera no Lago Osso. Essa galera, meu Deus, o LP tá doutrinando a galera, porque ainda estão esperando o Gojo voltar? Bom, seja o que for, eu estaria aqui para cobrir. E eu espero você aqui pra gente entender mais qual é a desse Mojuro, essa nova obra do autor de Jujutsu Kaisen. Deixe suas expectativas no comentário, logo abaixo do like, que você vai dar turbinado de energia amaldiçoada. Ficando por aqui, forte abraço a todos vocês e valeu!